amores, e aí como é que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E como vocês sabem, antes de começar nossa aula, vamos procurar aquele local bem tranquilo e sossegado aí na casa de vocês? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso livro de História. Eu já estou com o meu aqui. E você também já está com o de vocês aí? Ótimo! Vocês irão colocar na página 44, onde vocês irão ver esse título aqui. As sociedades se transformam. E claro, como se transformam, não é, meus amores? Então vamos observar toda essa imagem, né? O que é que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo ruínas, né? Que são todas essas imagens aqui que vocês podem ver. E pessoas. O que é que vocês acham que essas pessoas estão fazendo, hein? Isso mesmo, visitando essas ruínas. Então, agora que nós já descobrimos, vamos ler a legenda, o que é que está dizendo, essa partezinha aqui. Vamos lá. Foto de pessoas visitando as ruínas de Teotihuacan, no México, em 2017. Então, foi o que a gente acabou de descrever, né? Imaginando aqui, vendo essa imagem, que é o quê? De pessoas visitando essas ruínas lá de Teotihuacan. E essa foto foi tirada em 2017. Lá em cima tem um ponto de partida, aonde na primeira questão diz assim: descreva as construções e a paisagem retratadas na foto. Como é que a gente pode descrever? O que é que está aí? Aquela legendinha que a gente acabou de ler está explicando o que é que está aí, que são pessoas, né, visitando essas ruínas de Teotihuacan, e que elas são o quê? Ruínas. Então, essa é a resposta da primeira questão. Como assim, professora? Descrever as construções e a paisagem retratadas na foto. O que eu acabei de repetir. São pessoas visitando as ruínas de Teotihuacan, no México. Já na segunda questão diz assim: você conhece algum povo ou civilização que habitou a América ou a África nos séculos anteriores? Vocês conhecem? Se sim, vocês irão colocar. Se não, vocês também irão colocar e irão comentar. Eu não conheço ninguém, mas podem ser que vocês conheçam, certo? Já a terceira questão é em sua opinião. De que maneira as sociedades podem se transformar ao longo do tempo? Como é que vocês acham que as sociedades podem se transformar, hein? Isso, meus amores, seguindo a globalização, a modernidade. Então, cada vez mais que tudo isso vai chegando, a nossa sociedade vai se transformando. Está bem? Essa é a resposta de Tia Runeide. A terceira questão é uma resposta pessoal, onde cada um de vocês irá dar a opinião de vocês, está bem? Vamos agora para a página 46, onde na página 46 vocês irão ver esse título aqui: A Idade Média na Europa. Então vamos lá prestar bastante atenção à leitura. Diz assim: entre os séculos 3 e 5, as sociedades europeias passaram por profundas transformações. Por exemplo, o antigo Império Romano, que se formou inicialmente na atual Itália e se estendeu por grande parte da Europa e partes da África e da Ásia, entrou em declínio. Nesse período, povos vindos de diferentes lugares, como o norte da Europa e a Ásia Central, instalaram-se em regiões antes dominadas pelos romanos. E aos poucos formaram vários reinos, dando início ao período chamado
de Idade Média. Então, agora você já entende como foi que foi construído esse período, né? Dando início ao período chamado de Idade Média. Foi porque esses povos foram vindo de diferentes lugares, né? E foram se instalando em regiões que antes eram dominadas pelos romanos, mas que depois entrou em declínio e passou a não ser mais dominada pelos romanos. Vamos lá continuar? Veja no mapa ao lado como era a formação do Império Romano por volta do século II. Como vocês sabem, nós começamos a ler a história falando da Idade Média que ocorreu entre os séculos 3 e 5. Aqui vai mostrar para nós, nesse mapa, o Império Romano no século II, antes, né, no século II, antes de ocorrer a ocupação dessas pessoas que se instalaram, né, lá na redondeza. Aqui, como vocês podem observar, tem um mapa e aqui está a área ocupada pelo Império Romano. Toda essa área que está de amarelo era a área que era ocupada pelo Império Romano. Vocês estão vendo como era muito, né? Eles tinham o domínio enorme aqui de toda essa área que vocês podem olhar aqui e ver na cor amarela. Já embaixo, do lado, tem fonte de pesquisa, aonde foi tirado esse mapa, né, do World History do Atlas, de Jeremy Black. Ele é de Londres e foi tirado, né, em 2005 na página 180. Caso vocês tenham curiosidade e queiram saber mais, é só ir procurar nesse livro aqui que vocês irão encontrar. Já embaixo tem os reinos germânicos no século VI, aonde do lado vocês podem ler e diz assim: agora observe como ficou a região, como a região ficou dividida em vários reinos por volta do século VI. Então, se vocês podem observar aqui, depois que aconteceu o declínio do Império Romano, o que foi que aconteceu no século VI? Estão vendo que todos os reinos foram construídos onde antes era domínio total dos romanos. Então, todas essas partezinhas aqui que vocês estão vendo foram dominadas, né, pelas pessoas aqui, lá no século VI. Do outro lado, ele diz assim na página 47, por que Idade Média? Por que esse nome de Idade Média? Vamos entender? Diz assim, Idade Média foi o nome dado a um período histórico europeu que foi do século XV ao XV, ou seja, teve duração de cerca de 1000 anos. Olhem, meus amores, quanto tempo, né? Esse período foi chamado pelos estudiosos de Idade Média. Muito tempo depois, na época, esses estudiosos europeus organizaram o tempo histórico de acordo com a divisão em períodos. Observe a seguir como pensadores europeus organizam os períodos da história europeia. Primeiro, a Idade Antiga ou Antiguidade, 3.500 anos antes de Cristo, e depois 476. Aí vem a Idade Média, que foi 476 a 1453. Veio a Idade Moderna, de 1453 a 1789. E, para finalizar, a Idade Contemporânea, que veio de 1789 até os dias atuais. E aí, gostaram de descobrir o porquê de utilizado a Idade Média e entender essas datas aqui? Qual é o período que nós estamos agora? Qual é a idade? Isso, a idade contemporânea, não é? Espero que não esqueçam mais disso, está bem? Então, vamos lá continuar? A sociedade medieval. Durante a Idade Média, houve diversas transformações na Europa. As atividades urbanas, por exemplo, como artesanato e comércio, diminuíram pouco a pouco. A falta de oportunidades de trabalho nas cidades levou parte da população urbana a viver nas áreas rurais.
Assim, durante grande parte desse período, a economia passou por grandes mudanças, tornando-se essencialmente agrária, porque as pessoas, por não terem oportunidade de trabalho, foram morar, na zona rural. Então, a economia foi caindo, passando por grandes mudanças e sendo essencial a economia agrária. Nessa época, não havia uma figura central que detinha o poder, como o imperador. Os grandes proprietários de terras, chamados senhores feudais, passaram a deter o poder político na região. Como não tinha um imperador, os proprietários de terras, que eram conhecidos como os senhores feudais, foi que passaram a ter o poder, na região, político na região. E aí continua. A sociedade medieval era formada por camadas sociais bem definidas, que determinavam a trajetória do indivíduo. Então está aqui, esse período aqui, onde vocês estão vendo que eram os senhores feudais que tomavam conta da política nessa época. Aqui embaixo diz assim: as riquíssimas horas do Duque de Berry iluminara produzida pelos irmãos, essa iluminura, foi produzida pelos irmãos Limbourg no século XV, que representa camponeses trabalhando na propriedade de um senhor feudal. Olha aqui os camponeses, tem outros aqui trabalhando nessa propriedade, porque como não tinha imperador, como eu já tinha explicado a vocês, os donos de terra eram quem comandavam a política nessa época. Certo, meus amores? E aí, gostaram? Viajaram bastante na história? Ótimo! Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.